Hoje a humanidade está sofrendo uma das maiores pandemias do mundo, a pandemia do coronavírus, a Covid-19. Este vírus surgiu na China, numa cidade por nome Wuhan, e rapidamente se espalhou por todo o mundo, contaminando milhares e milhares de pessoas e deixando até o presente momento mais de 2 milhões de pessoas mortas no mundo. Mas até o presente momento, a Covid-19 ainda não é uma das maiores pandemias do mundo, pois ainda está decorrendo. Já houveram outras pandemias, onde mataram milhões e milhões de pessoas no mundo. Quero falar neste vídeo a respeito das 5 maiores pandemias da história. Mas antes, peço que você se inscreva neste canal, por favor. Clique aí neste botãozinho que está escrito inscreva-se. E também deixe o teu like. Fazendo isso, você receberá toda semana vídeos novos no canal. Eu sou José Mendes e seja muito bem-vindo a este canal. Peste bubônica. Entre o ano de 1343 e o ano de 1353, durante a Idade Média, estima-se que quase 1/3 da população da Europa tenha morrido por conta da peste bubônica. A doença é causada por uma bactéria de nome Yersinia pestis e se dissemina pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas da doença são gripe forte, febre, dores de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos, vômitos, além de manchas pretas ao redor da pele. Alguns dos agravantes da época foram por conta da falta de higiene e saneamento da região na época. Estima-se que essa doença tenha matado mais de 50 milhões de pessoas. Gripe espanhola. Acredita-se que mais de 1/4 da população mundial foi infectada pela gripe espanhola. A gripe espanhola não recebeu esse nome porque a Espanha foi o país mais atingido pela pandemia, mas porque falou abertamente da doença. Por ser um país neutro na Segunda Guerra Mundial, que estava em andamento, a imprensa falava mais da pandemia, sem pressão do governo para evitar mencionar um vírus mortal que poderia afetar o moral da população, causada por uma variação do vírus influenza. A gripe atingiu a população em 1918 e permaneceu até 1920. Estima-se que de 40 a 50 milhões de pessoas tinham morrido na época. No Brasil, mais de 30 mil pessoas morreram, incluindo o presidente Rodrigues Alves em 1919. O vírus veio da Europa a bordo de um navio. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com os do atual coronavírus e não existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. Varíola, transmitida de pessoa para pessoa pelas veias respiratórias. A varíola apresentou diversos surtos ao longo da história. Entre 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa da doença. No ano de 1980, a doença foi erradicada após uma forte campanha de vacinação. Os sintomas eram febre, dores no corpo e erupções na pele. A varíola, também reconhecida como bexiga, ela acometeu o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França. Cólera. A cólera também já foi responsável por causar pandemias em diferentes momentos da história. A primeira pandemia ocorreu em 1817 e 1823, saindo do Vale do Rio Ganges e acometendo a África e outras regiões da Ásia. Na década de 1990, somente a região nordeste do Brasil registrou mais de 150 mil casos. Em 2019, a cólera foi responsável pela morte de mais de 40 mil pessoas. A razão pela dissipação da cólera são diversas mutações pelas quais as bactérias passam de tempos em tempos, o que causa novos ciclos de contaminação. Sua transmissão ocorre por meio do consumo de água ou alimentos contaminados.
Os sintomas são diarreias intensas, enjoos e cólicas. O tratamento é à base de antibióticos. O combate à cólera é de responsabilidade pública. Quanto maior for o investimento em saneamento básico e distribuição de água potável, mais longe estaremos da bactéria. AIDS. A AIDS é uma das maiores pandemias da história da humanidade. É uma que está acontecendo ainda. É uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitida através da relação sexual, acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, transfusão de sangue, contaminado ou de mãe para filho durante a gestação e amamentação. E essa doença já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981. E até o presente momento não foi encontrado cura para esta doença. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês neste vídeo a respeito dessas 5 pandemias que assolaram a humanidade ao decorrer da história. É muito certo que tiveram outras pandemias que não citei neste vídeo, que assolaram a humanidade durante anos. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.